Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Gustavo Silva, conhecido no mercado publicitário. Eu comecei minha carreira há muitos anos atrás, já são 27 anos de publicidade, quando na verdade minha grande paixão era outra, era o futebol. Mas na verdade eu acabei experimentando uma profissão nova na família e foi a profissão pela qual eu realmente me identifiquei e sou apaixonado por ela. Hoje eu sou o líder da área comercial da NEL, uma empresa importante de out of home no Brasil. A gente tem ativos praticamente no Brasil inteiro, com destaques para aeroportos, rodoviárias, parques, transportes. E vou contar um pouco para vocês aqui hoje como é que a gente constrói a nossa área comercial, de onde a gente inicia, quais são as etapas que a gente passa para ter um sucesso. Pessoal, muita gente pergunta por que a área comercial é considerada sempre o coração da empresa, né? Na verdade, a área comercial ela tem o desafio e também o objetivo de levar para o mercado, seja ele qual for, a identidade de cada empresa. É o comercial quem apresenta a empresa para os possíveis compradores. Então, obviamente, que existe aí uma responsabilidade muito grande, porque geralmente em empresas de mídia, a área que movimenta toda a companhia é o comercial. Então, quando tem menos venda, a gente tem menos operações comerciais, a gente tem menos manutenção de equipamento, a gente tem menos uma série de trabalhos que um veículo precisa fazer. Então, de fato, a área comercial, ela não é a mais importante, na minha visão, mas ela é responsável por fazer que toda a engrenagem da companhia gire numa velocidade que todo mundo sempre quer, uma velocidade muito agressiva. Então, a gente tem essa responsabilidade na área comercial de ser o motor da companhia em relação à saúde dela, a saúde de resultado, a saúde financeira. Então, ou para o bem ou para o mal, é a área comercial que é responsável por esses KPIs. Então, ao longo aqui da nossa conversa, eu vou deixando algumas dicas para vocês. E eu acho que a primeira dica eu me lembro lá quando eu era mídia, ainda lá no começo da minha carreira, nem sonhava em ser comercial, mas eu me lembro que eu peguei uma fita, a gente recebia uma fita do RTV da agência e mandava para a emissora. E quando eu cheguei em casa eu vi o comercial passando na televisão. Eu pensei comigo, falei, caramba, esse comercial que está passando na televisão passou pela minha mão. Então, o comercial tem um sentimento de pertencimento das companhias, que é justamente você ter a relação com o cliente, entender qual é o desafio desse cliente, entender quais são os objetivos que ele tem de venda, né, de resultados, e você participar ativamente disso. Então é muito gratificante, por exemplo, nos dias de hoje, quando a gente negocia, quando a gente entende qual é a dor do cliente, e a gente vai para o Porto de Congonhas, por exemplo, e está lá passando a campanha do cliente, e ele feliz da vida porque ou o comércio dele está cheio de gente comprando produto, ou porque ele está recebendo um monte de lead para venda de carro, enfim, são vários segmentos. Então isso é muito bacana, isso é muito gratificante para quem está no comercial. Um outro assunto muito legal, pessoal, como que a gente começa um time comercial, né? Ao longo desses anos todos, eu acho que a gente tem, obviamente, várias experiências e a gente vai aprendendo com o tempo. Mas ainda aqui na linha das dicas, eu acho que a primeira linha de corte sempre para um profissional comercial, ele precisa ter brilho no olho, ele precisa ser autêntico, você precisa entender que essa pessoa realmente ela é verdadeira com ela mesma. Então eu acho que independente de qualquer tipo de técnica que tenha, qualquer tipo de conhecimento profundo sobre um assunto ou outro, a gente tem que ter, pelo menos na NEL, a gente sempre olha muito para isso e tem dado certo, com relação às pessoas. Então o comercial tem ainda, porque não é uma máquina trabalhando, né? A gente não tem um processo que tem começo, meio e fim, todo dia igual. Então, nem todo dia as pessoas acordam de bom humor. Então, mas esse tipo de profissional, ele precisa de fato ter essa característica. Precisa ser pessoas que tenham prazer em conversar com as outras,
que se comunicam bastante e que entendam também um pouco de como se relacionar com todo mundo em cada momento. Porque nem sempre as relações passam por bons momentos e o comercial às vezes tem que ser um pouco mais duro, às vezes tem que ser um pouco mais flexível, e isso tudo faz parte, quando a gente chega lá na frente, na parte da técnica comercial, como é que a gente consegue tirar proveito desse perfil profissional para entregar, de fato, o nosso produto final, que é a venda. Então, comunicação, empatia, proatividade, resiliência, porque processo de vendas não é fácil, a gente tem que fazer 100 propostas para ter sucesso em 10, em 8, em 5 e às vezes em uma só. Então, para a gente tentar começar a traçar aqui qual o perfil de um profissional comercial, acho que eu destacaria aqui como primeiro e o mais importante de todos, a relação pessoal que você identifica no candidato, vamos dizer assim. Então, independente do tamanho da equipe, independentemente do tamanho da empresa, acho que uma dica boa é cuidar de pessoas, olhar para pessoas, e essas pessoas em relação ao comercial, elas têm que ser expansivas, elas têm que ser verdadeiras com elas mesmas, ela não pode acreditar em algo ou dizer alguma coisa e fazer outra coisa diferente, elas têm que ser muito autênticas. E não importa se a notícia é boa ou se a notícia é ruim, porque a gente acaba sendo que, às vezes, portador de notícias também. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade. Então, é fundamental esse olhar de pessoas. Qual é a característica ideal de um profissional comercial? Só vamos falar um pouco de capacitação. Como é que a gente capacita? Então, a gente passou por uma etapa de perfil e depois a gente entra na capacitação, né? Então, o que é importante a gente não deixar de olhar? É muito importante esses 3 pontos de atenção. Primeiro, é a formação técnica, porque a gente pode contratar uma pessoa que não tenha conhecimento técnico, mas isso a gente tem a missão de ensinar. Então, às vezes a pessoa tem o perfil, mas não tem o conhecimento técnico daquele determinado assunto, e isso, através de estudo, através da vivência, a gente consegue fazer com que as pessoas se desenvolvam. Processos. A gente precisa ter processos claros. Tudo que é combinado no começo, depois fica mais fácil da gente fazer a gestão. Então, os processos de vendas, cada empresa tem a sua, obviamente, independente também se é uma empresa pequena, média ou grande, independente do volume de vendas e do volume de produtos que você tem para vender. É importante ter muito claro quais são os processos. Então, se o processo eu preciso receber um documento da venda, ele precisa entrar no sistema, ele precisa ser feito validações, se o cliente precisa ter análise de crédito. Então, assim, são várias etapas dentro de um grande funil que precisam ser cumpridas. Então, é importante, sempre que quando você tem o início do trabalho de uma pessoa, de um profissional comercial, deixar essas regras e esses comprometimentos todos muito claros. Por quê? O comercial, ele tem uma tendência de sempre querer vender e cada vez menos se envolver com as partes mais burocráticas. É natural, porque se o vendedor está ali para fazer a venda, quanto mais burocrático for o processo, menos tempo ele vai ter de vender. Então, a gente tem que entender e equilibrar os dois interesses, da companhia em relação ao processo e do profissional, enquanto desenvolvimento e resultado do que ele pode gerar. Então é importante ter isso muito claro. Então, de novo, o combinado sempre é muito bom, é sempre bom deixar bem claro. Uma outra coisa muito importante é a cultura da empresa. Então, o que eu sempre gosto de dizer, quando a gente escolhe trabalhar em algum lugar, acho que tem 3 coisas fundamentais. Primeiro, é a reputação da companhia a qual você está aplicando. Segundo, qual o produto que você vai vender, né? Como que você vai se relacionar pessoalmente com aquela empresa, porque você vai ser responsável por parte da imagem daquela empresa. E você vai emprestar a sua imagem para aquela empresa também, durante um tempo. E o terceiro é com relação a pessoas. De novo, as pessoas com quem eu vou trabalhar são pessoas legais, são pessoas que estão alinhadas com o meu estilo de vida, com o meu estilo de pensar, com uma forma de respeito na qual eu me enquadro. Então, isso tudo é cultura. Então, acho que esses 3 pontos, formação técnica, os processos, e você está alinhado com a cultura de cada empresa, é extremamente relevante. Então, acho que por aqui a gente já consegue ter uma boa parte do caminho resolvida. Se a gente conseguir deixar isso tudo muito bem definido,
e alinhado, a gente já tem um bom caminho aí para um sucesso de vendas, na verdade. Ainda sobre capacitação, acho que tem um outro ponto importante, que é o quanto a gente, na verdade, é o seguinte: como é que o gestor e qual o papel dele em motivar a sua equipe de vendas, né? Então, quando a gente fala em vendas, basicamente o primeiro KPI que é aferido é número, né? O quanto você vendeu. Então, o vendedor tem uma meta estabelecida e ele tem que desenvolver vendas ao longo de um período e essa meta ela tem que ser atingida. O primeiro KPI avaliado sobre vendas é o resultado de vendas. Mas nem sempre ele vem na velocidade com qual a companhia precisa, ou às vezes até ele vem em momentos diferentes. Sendo mais objetivo, como é que o gestor consegue incentivar toda a equipe, sabendo que cada um tem a sua carteira de clientes, cada um tem uma realidade diferente do outro, e nem sempre, porque é muito difícil isso acontecer, todos batem meta todos os meses. Então existem momentos em que você precisa dar atenção mais para um profissional, menos para outro, você precisa colocar essa pessoa para cima, o outro está se desenvolvendo super bem, então como é que você motiva ainda mais? Então, essa é uma questão super importante, que ele se enquadra dentro desse capítulo de capacitação, que é como a gente faz essa motivação e gestão. Então, é importantíssimo o feedback contínuo, somente em vendas. Então, não adianta, às vezes, a gente oferecer algo para o cliente que ele não quer comprar. Então, às vezes, a gente tem um desafio interno que a gente precisa vender um determinado produto. E aí, existe um erro que é muito comum. As pessoas pegam aquele produto e querem vender aquele mesmo produto para todos os clientes. Infelizmente, o resultado não vai vir ou na velocidade que se espera ou no volume que se espera. Por quê? A gente tem um mercado gigantesco, então cada cliente tem a sua particularidade, assim como cada produto. Então eu costumo dizer para minha turma lá, todo dia no escritório, quando a gente chega, abre a meta do mês, mas a gente sempre vai olhar um número grande. Mais uma dica, não vamos olhar um número grande, vamos fatiar esse número. O que é fatiar esse número? Cada empresa tem a sua dinâmica, tem empresas que vendem por semana, tem empresas que vendem por dia, tem empresas que vendem por... Enfim, cada um tem o seu formato. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte: se você tem uma meta de vendas, for chutar um número hipotético de 1 milhão e um mês tem 30 dias, divide esse 1 milhão por 30 dias. Nós vamos ter um número muito menor. Ou então, a gente pega esse 1 milhão e divide por 4 semanas, que são 250 mil por semana. Então, você começa a criar submetas para que seja um negócio mais alcançável, mais atingível, e você começa a fatiar o problema. Geralmente isso dá muito certo, porque quando você está olhando para o número inteiro, às vezes você está muito distante. Mas quando você começa a fatiar isso, você fica muito mais tangível a forma de como você vai alcançar. Então, essa é uma dica de ouro. Essa é uma dica de ouro que, na rotina, muita gente deixa passar, desapercebido, mas na verdade funciona muito. A gente sempre tentar tratar os problemas do tamanho que eles são. Então, às vezes, a gente olha para um problema ou para um desafio e ele não é daquele tamanho que ele está se demonstrando ser. Geralmente, ele é muito menor, mas a gente não se atenta. Então, essa é uma dicasinha aí bacana para aplicar no dia a dia. Tentem fazer isso, vocês vão ver que realmente dá um resultado muito bacana. Pessoal, a gente está indo para o finalzinho aqui agora. Está sendo um prazer dividir um pouco da minha história e do pouquinho que eu conheço. É um prazer enorme em dividir conhecimento. Só que tem um ponto que eu acabei não mencionando ainda e eu acho importante também trazer, que é com relação às novas tecnologias, né? Então, a inteligência artificial hoje, ela de fato é uma realidade e a gente, enquanto profissional de vendas, se tem uma coisa que é muito valiosa no nosso dia a dia é o tempo. Então, mais uma outra dica tenham interesse em aprender e aprofundar um pouco mais sobre essas novas ferramentas digitais que existem, porque de fato elas podem auxiliar muito a gente no dia a dia. O nosso tempo ele é corrido e essas ferramentas têm trazido para a gente uma multiplicação de horas. Então, sabendo usar, obviamente, elas têm tido um papel importante
e obviamente que vocês estão acompanhando tudo o que está acontecendo em relação principalmente à inteligência artificial, e vai ser muito acelerado essas mudanças todas. Então, eu acho que a gente tem aí um arsenal de ferramentas à disposição para a gente utilizar a nosso favor, né? E fechando aqui a nossa conversa, eu acho que queria só fazer pontuar aqui algumas coisas do que a gente falou. Primeiro, a gente tem um modelo que depois da pandemia se aplicou para o nosso mercado de trabalho, que é o trabalho híbrido, né? Ou home office. Cada um tem a sua política também nas suas empresas, mas o importante também, assim como as ferramentas que a gente tem à disposição, é utilizar desse modelo para que a gente tenha também um aproveitamento melhor do nosso dia. Às vezes é melhor você começar trabalhando de casa e finalizar no escritório, né, no ambiente físico, por uma questão de organização, de concentração e tudo mais. Então, acho que também é uma outra dica importante, a gente saber administrar o nosso tempo, já que ele é corrido, já que ele está cada vez mais escasso, porque a gente é multitarefa, a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, acho que é importante ter essa gestão pessoal de tempo. Então, utilizem as ferramentas ou os ambientes que vocês têm à disposição para tirar mais proveito das vendas. Uma outra coisa importante sobre a área comercial é que muitas vezes a gente relaciona uma parte importante desse contexto, que é a negociação. Então, negociação, geralmente, ela está atrelada a valor. E, na verdade, eu acho que não é bem isso, né? O valor ele fica muito aberto quando você está na frente de um cliente. É uma questão tem muita discussão sobre isso. Mas, na verdade, não é o valor do que um cliente está comprando ou daquilo que você está vendendo. Existe uma diferença entre preço e, de fato, o valor, né? Negociação. Muitas vezes a gente se depara com clientes ou com agências falando que o parâmetro para se comprar é a negociação. Então, se eu tiver mais desconto, eu compro. E essa é uma métrica que ela vem se transformando também, porque o desconto ele é um KPI para ser analisado. Muitas vezes um desconto alto não significa que você está pagando o preço justo por aquele produto. E vice-versa. Muitas vezes também você pode ter um desconto muito baixo e não quer dizer que você está fazendo um bom negócio. Então, a gente tem que olhar com muito cuidado, e aí eu volto a dizer sobre pessoas. Por quê? Você consegue construir valor, de fato, com as relações. Então, quanto mais credibilidade você tiver com o seu cliente, menos vai ser discutido essa parte de negociação. Porque a partir do momento que você estabeleceu ali uma conexão de confiança verdadeira, esse não é um assunto. Porque ele sabe, ele tem a certeza que você está oferecendo para ele o melhor para o negócio dele na direção de um resultado positivo. Então, por isso que eu comecei dizendo sobre pessoas e vou terminar também falando sobre pessoas. É o pilar principal aqui de uma área comercial, sem dúvida nenhuma. De novo, é importante para a empresa, porque a empresa ela pega emprestado a imagem de alguma pessoa para poder fazer com que a empresa dela tenha sucesso, focado na área comercial, obviamente. E para o profissional, também precisa ter essa relação com a empresa. Então precisa ser uma troca justa entre os dois. Então eu fecho aqui com vocês, agradecendo o tempo de vocês, espero que tenha sido bacana essa conversa. E a gente se vê, provavelmente, em algum outro momento. Sucesso para todo mundo. Um abraço.